Boa tarde. Vamos falar sobre processamento de polpa de fruta. Os alunos são Francisco Márcio Adriano da Silva e Euvani Cleide Ficanha de Andrade. O que é e como são feitos os processamentos das frutas? As frutas são alimentos perecíveis e o processamento é basicamente o processo pelo qual estende-se a vida útil de consumo, preservando a qualidade através da inibição de possíveis processos deteriorativos, ou seja, os processos são feitos para garantir maior tempo de preservação das frutas e, com isso, mantê-las com o máximo de seus nutrientes e evitar que se estraguem ou percam seu valor. O processamento de polpa de frutas é uma atividade que agrega valor econômico na fruta, evitando desperdícios e minimizando perdas que podem ocorrer durante a comercialização do produto in natura, além de possibilitar uma alternativa na utilização adequada das frutas. Para as indústrias processadoras, como para os pequenos produtores de frutas, o mais importante é o estado de conservação da matéria-prima. A instabilidade na oferta de matéria-prima é o principal fator de definição do potencial do mercado externo de produtos de frutas. As etapas de produção. Recepção da fruta. As frutas podem ser recebidas em caixas, sacos ou a granel, devendo ser pesadas e realizadas as anotações em formulário próprio para acompanhamento do processo. Seleção e lavagem. A qualidade da polpa depende essencialmente da qualidade da matéria-prima. Portanto, não se pode pensar em utilizar frutas estragadas, podres ou com bicho para ter uma boa polpa de fruta. Essa fase é importante e deve ser realizada por pessoas treinadas, que saibam tanto descartar as frutas que não estejam no ponto de maturação, quanto as frutas que não são adequadas, que elas têm deficiência. Descascamento. A necessidade do descascamento varia com o tipo de fruta a ser processada. Algumas frutas, como a goiaba e a acerola, podem seguir direto da lavagem para o despolpamento. Já outras precisam passar por todas as etapas do procedimento de retirada de cascas, caroços, sementes. Despolpamento. Esse processo é utilizado para separar a polpa da fruta e é utilizado as despolpadeiras, que são equipamentos bastante versáteis, mas tudo depende de qual frutífera está sendo trabalhada. Acondicionamento. Nesta etapa, a polpa extraída é colocada numa dosadora, regulada para encher a embalagem em quantidades previamente definidas, sendo mais comum em sacos plásticos que vemos nos mercados, e neles devem ter os dados de rotulagem. Congelamento. O congelamento é uma operação que deve ser realizada o mais rápido possível para conservar as características originais da fruta. O armazenamento é a etapa final. A polpa deve ser mantida congelada até o momento do seu consumo. É importante que não se quebre a cadeia de frio durante todo o tempo de distribuição, a fim de garantir que a qualidade do mesmo seja mantida. Esse é o fluxograma das etapas de produção, de onde a fruta é recepcionada, as fases em que ela passa, como eu acabei de explicar, até ficar no ponto para ser vendida, que no caso é a polpa de fruta congelada. Principais aplicações para a polpa de fruta. Cada vez mais o mercado consumidor vem exigindo maior qualidade nos produtos. Por isso, a polpa pode ser comercializada diretamente ao consumidor para o preparo de suco e vitaminas, ou pode ser distribuída diretamente para os estabelecimentos comerciais, como sorveteria, confeitaria, lanchonetes, restaurantes. Outra forma do consumo da polpa é o nectare, que é o consumo do néctar, que são os sucos já prontos para beber, que tem crescido muito ultimamente a demanda deles, incluindo-se também as misturas de 2 ou mais frutas em um só produto, além de ser utilizada na preparação de coquetéis à base de frutas. Como as frutas são congeladas?
O congelamento é uma operação que deve ser realizada no menor espaço de tempo possível. Nesta etapa, podem ser armazenadas em armários próprios para congelamento, com a circulação de ar frio, ou até mesmo os freezers caseiros. As polpas de fruta ainda são produzidas de forma bastante artesanal, fabricadas por pequenos e médios produtores, e devem sempre manter as etapas de produção, manter os processos de higienização e serem devidamente rotuladas, que é o decretado pelo MAPA. Vantagens do congelamento da polpa de fruta. Conserva as características da fruta fresca, permite seu consumo nas entre-safras, alternativa de utilização das frutas mesmo não tendo no mercado. A utilização da polpa de fruta congelada são tão nutritivas quanto a fruta fresca, porque o método de congelamento é o mais indicado para manter as propriedades nutricionais das frutas. O aproveitamento das frutas na forma de polpa congelada possibilita ainda ter frutas de outras regiões e em períodos de baixa produção e alto preço no mercado. Como ter um melhor aproveitamento das frutas? O sucesso da conservação das frutas é determinado também pela qualidade da matéria-prima utilizada. Devem ser escolhidas mais sadias, não utilizar as frutas verdes, estragadas, podres ou atacadas por insetos. Devem ser retiradas frutas inadequadas ao processamento, assim como também todos os materiais estranhos, como os galhos, caules, folhas e as pedras que vêm junto. É importante adotar e seguir as boas práticas agrícolas e as de fabricação para a produção e o processamento das frutas e as ferramentas de APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, para garantir a segurança dos produtos processados. O decreto do MAPA. O decreto número 10.026, de 25 de setembro de 2019, regulamenta a lei número 13.648, de 11 de abril de 2018, que dispõe sobre a produção de polpa e suco de frutas artesanais em estabelecimento familiar rural. A produção de polpa de frutas artesanais foi uma grande conquista para os agricultores familiares, pois obtiveram uma diferenciação dos seus produtos no rótulo. Esses produtos deverão atender aos mesmos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo MAPA para a polpa de frutas não artesanais. Deterioração das frutas. Existem dois meios, através do próprio alimento, que é o ar, a água de irrigação, insetos e animais presentes nas áreas de cultivo de frutas, ou também através da manipulação das frutas, tanto na fase de colheita como de embalagem, transporte, processamento, estocagem e comercialização. Outra fonte é o ambiente no qual estes produtos estão inseridos e o contato físico com a superfície e equipamento utilizados para o processamento de frutas. Também pode-se observar que algumas frutas danificadas e podres são muito contaminadas e é possível que pequena porção delas contamine a linha de processamento inteira. Métodos de preservação. Remoção de umidade, que é a desidratação e concentração das frutas. Redução de água disponível pela adição de solutos, que é a adição de açúcar. Tratamento térmico, que é o branqueamento e pasteurização. Tratamento com baixas temperaturas, que é a refrigeração e congelamento. Controle de acidez, que é a acidificação. Adição de aditivos, que é os conservadores. E embalamento hermético e asepsia. Olá, eu me chamo Francisco, sou aluno do curso de Agronomia da UFPA, turma 2016, campus de Altamira. Vou falar sobre as boas práticas de comercialização e beneficiamento de polpa de fruta. As instalações para o local de processamento de polpa de fruta devem ter construções sólidas e de fácil limpeza e sanitização. Devem ser pintados com tintas laváveis, preferencialmente de cor branca. As paredes da área de processamento devem ser utilizados azulejos de cor branca e devem ser limpas toda semana. O teto deve ser forrado com material branco para facilitar a limpeza, dificultar o aparecimento de poeiras, insetos e propiciar melhor aparência.
O piso deve ser de material resistente, impermeável, lavável e antiderrapante. Ser de fácil limpeza e desinfecção, devendo ser levemente inclinado para facilitar o escoamento da água. São necessários ralo, tipo sifão ou similar, para evitar o acúmulo de água na área. As portas devem ter superfície lisa, não absorventes, com fechamento automático. Devem ser utilizadas telas para evitar entrada de insetos nas áreas da agroindústria. Janelas e outras aberturas de acesso à área interna da indústria também devem ser teladas para evitar a presença de animais na área. Sistema de ventilação. Necessita de um sistema de ventilação adequado na área de processamento de polpa de frutas, seja natural ou de condicionadores de ar. É aconselhável a instalação de exaustores, principalmente na área de produção, para possibilitar a retirada do ar quente. As matérias-primas e os produtos acabados devem ficar afastados da parede para permitir uma adequada limpeza e sanitização do local. No processamento de polpa de frutas, os equipamentos e utensílios necessários são: na recepção, uma balança e caixas plásticas; na lavagem, um tanque de alvenaria revestido com azulejo ou resina epóxi, ou de aço inox ou de PVC. Deve conter também cestos para a imersão das frutas e uma mesa para aspersão em aço inox. Na seleção, é necessário uma mesa de aço inox com borda. No despolpamento, um desintegrador ou liquidificador industrial de aço inox e uma despolpadeira de aço inox. A pasteurização, caso seja feita, deve conter um pasteurizador tubular, tacho encamisado, trocador de calor de superfície raspada. No envase, uma dosadora ou envasadora em aço inox e uma termoseladora. No congelamento, câmara para congelamento ou freezer, em caso de processamento artesanal. No armazenamento, câmara fria ou também pode ser um freezer. Outros utensílios são baldes, facas, cestos para lixo e caixas de plástico. Deve conter também instrumento de laboratório, como um pHômetro, aparelho de bancada provido de eletrodo, suporte e soluções de aferição. Um refratômetro, seja manual, portátil, escala de 0 a 32% de Brix, divisão de 0,2%, medidor de conteúdo de açúcar e friso horizontal. Os pisos das áreas de recepção, de processamento e armazenamento devem ser higienizados antes e depois das fases de fabricação. Deve ser realizada uma pré-lavagem com bastante água e remover os resíduos mais visíveis da superfície. Logo após, realizar a lavagem com a ajuda de uma esponja e de detergente neutro. Prosseguir a limpeza dos equipamentos e utensílios. Depois deve-se enxaguar, não deixando resíduo de detergente na superfície. E realizar a sanitização com solução clorada por período de tempo de 15 minutos. Todos os trabalhadores do processo de polpa de fruta devem passar por exames médicos periódicos. Tem que usar uniforme de cor clara, botas em bom estado de conservação, toucas e máscaras protetoras. É proibido, dentro da área de processamento, mascar chiclete, fumar, carregar dinheiro, celulares e canetas no uniforme, entre outras coisas não higiênicas. É proibido, durante a manipulação dos alimentos, usar adornos e objetos de uso pessoal. Na indústria, as instalações sanitárias, banheiros e vestiários devem ser limpos, iluminados e ventilados. Possui lavatórios para a higienização dos funcionários,
com sabão ou sabonete líquido, detergente, papel toalha e lixeira com pedal. É essencial avisos e cartazes com orientações e forma correta sobre hábitos de higiene. O reservatório de água deve ser revestido de material que não comprometa a qualidade da água. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamento. Deve estar em adequado estado de conservação, devendo ser higienizado a cada 6 meses e ser mantido sempre tampado. O mercado de polpa de frutas congeladas é bastante diversificado e possui 2 tipos de segmentos. A venda direta ao consumidor pode ser vendido para bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, etc. E a polpa incorporada em outros produtos, como laticínio, indústria de sucos e sorvetes, etc. Algumas frutas específicas de determinadas regiões do país têm ganhado espaço no mercado nacional e internacional com a polpa de fruta congelada.